Pedro Emanuel não tem isso a seu favor. Até quando o presidente do Flamengo vai atacar o Vasco? Porque só ele levanta a bandeira. No decorrer dos próximos 3 dias, contratações de prateleiras altíssimas, jogadores que estão na Europa. Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui. Notícia muito boa é que com a volta do Pedrinho, agora para a cadeira ali, de administrador da SAF do Vasco, Pedrinho deu ao Admar, carta branca, já vem aí, obviamente, com o respaldo financeiro de Marcos Faria Lamáquia, que nas últimas entrevistas que ele deu, junto com seu pai, deixou claro que dinheiro não é problema, capital não é problema, e agora o Admar está no mercado ainda mais agressivo, Parece que o Vasco enviou ao Real Betis as garantias financeiras necessárias para trazer o Nelson de Ossa. Então a gente pode ter na segunda-feira aí a novidade do Nelson de Ossa já voando da Espanha para o Brasil para se apresentar ao Vasco da Gama. O Vasco está muito, mas muito motivado com a possibilidade de conseguir um empréstimo do zagueiro Jair Cunha, lá do Nottingham Forest da Inglaterra, jogador que é do mesmo clube do Cuiabano. Então o Vasco tenta trazer o Jair Cunha exatamente nos mesmos moldes. Empréstimo com opção obrigação de compra, jogador de altíssimo nível, ganhou tudo aqui pelo Botafogo, jogando ao lado do Cuiabano, o Cuiabano era do lateral esquerdo, o Jair Cunha era o zagueiro, jogador de 21 anos, potencial futuro aí de seleção brasileira. Então o Vasco aí tá tentando a liberação de empréstimo com opção de compra e também do atacante Aubameyang. Esse aí, irmão, ele quer jogar de qualquer jeito no Vasco, porém parece que ele tem na mão dele uma proposta aí muito tentadora do futebol da Turquia, mas o Vasco não desistiu, O Vasco não desistiu, o Vasco quer o jogador, o Vasco pretende, caso necessário, aumentar os valores aí para que o jogador não feche na Turquia e venha a jogar aqui no Gigante da Colina. Então a gente pode ter novidades aí realmente quentes já a partir de segunda-feira sobre a contratação desses 3 atletas e outros jogadores também que o Vasco segue negociando nessa janela de transferências. Galera, vem cá. Por quê? Eu tô intrigado com isso. Só o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, levanta a bandeira contra a negociação do Vasco da SAF. Você já parou para pensar nisso? Por que é só o presidente do Flamengo que enche a bagaça do saco com isso? É só ele que enxerga ilegalidade? Ou é só ele que tem coragem de trazer à tona? Ou é só ele que vive num mundo diferente de todos os outros? Porque eu não vi nenhum presidente de clube, pelo menos em público, se manifestar. E a todo instante, ou a cada momento que aproxima do desfecho, ele vem a público. Ele escolhe um canal de muita repercussão, como foi o do Vene Casagrande, que tem todo o mérito de ter entrevistado o BAP, para detonar de novo. Aí chegou a citar a Leila, ele tem um problema grave com a presidente do Palmeiras, que nesse momento não tem nada a ver com a negociação. Se no futuro, BAP, a Leila vier para o Vasco como uma gestora, ou como cotista, como acionista, é o futuro, cara, ninguém sabe. Presidente do Flamengo, daqui a 1 ano e meio, vamos botar, final de 2027, só vai estar fazendo o que da vida? Ninguém sabe, gente. Então, em janeiro de 2028, quando ela já não tem mais mandato no Palmeiras, ela não pode virar uma CEO da SAF do Vasco? Qual é a ilegalidade nisso? Ah, não pode, porque lembra lá atrás que eu falei, não sei, porra. Mas é o tempo todo, cara, que encheção de saco. Um conselho para o senhor, presidente do Flamengo, a quem eu respeito demais, como todos os presidentes de clubes, eu acho que o respeito tem que haver sempre. Por que o senhor não faz o seguinte? Por que o senhor já não entra com uma liminar? Que é, mais uma, menos uma, O judiciário para o futebol, É impressionante como ocupa o judiciário, que tem tantos problemas graves para lidar. Por que o senhor não vai lá na justiça, entra com um agravo qualquer, uma ação, impetra aí e impede a venda do Vasco, porra? É isso aí. Tô com o senhor em ilegalidade, absurdo. Um cara botar 2,5 bilhões no Vasco, o Vasco se recuperar financeiramente, buscar recursos, buscar melhorar tecnicamente, isso é absurdo, presidente, eu tô com o senhor. Ó, aperta aqui, aperta a minha mão aqui, vambora, um soquinho, ó. Para, Aí ele ontem veio dizer, não, o meu pai é vascaíno, não tem nada contra o Vasco. Pô, desculpa, presidente, ninguém tá nem aí para o seu laço familiar, para a sua identificação com o Vasco de alguma forma, cara. Zero problema, zero. Ninguém tá nem aí para isso.
Agora, por que o senhor e o John Textor têm uma tara pelo Vasco? Porque assim, cara, a todo instante ele fala sobre o Vasco, o John Textor, que foi expulso da SAF do Botafogo, fala do Vasco. Mas que cacete é esse, cara? Que assim eu não consigo entender. Desculpa o meu desabafo logo cedo com você, torcedor, mas, cara, já não bastam os vascaínos que querem atrapalhar o Vasco, aí agora vem dois de fora que também não... Esses não querem mesmo, mas aí eu entendo. Esses, os adversários, os inimigos, esses não querem. Os vascaínos eu não consigo entender. Eu não consigo entender vascaíno jogar contra o Vasco. Ponto 1. Ponto 2. Eu não consigo entender porque só ele levanta a bandeira. Eu não vi o presidente do Fluminense falar, eu não vi o presidente do Botafogo falar, eu não vi o presidente de São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do Grêmio, do Inter, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro. Nenhum outro presidente. Porra, só o BAP tem razão. Não, ele é o paladino da justiça e está levantando a bandeira. Pô, gente, pelo amor de Deus. Se cada um cuidar do próprio, vai ajudar pra caramba. Agora, eu lembro que há uma comissão, né, ao fair play financeiro, e esses caras, eles são responsáveis por verificar o que acontece no futebol brasileiro em todos os clubes. Ou só o Vasco que merece atenção? Tá tudo bem nos outros também? Não tem nenhuma irregularidade? Essa comissão é para isso, ela foi criada para isso. Agora, é impressionante, presidente, como o senhor o tempo todo fala do Vasco. O tempo todo. Me parece, presidente, que o senhor está com medo. Porque, realmente, o Flamengo reina no futebol brasileiro, carioca já há algum tempo, pegou o Fluminense numa fase que melhorou, o Botafogo teve lampejos, né? E o Vasco está afundado. E o senhor sabe, presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, que o Vasco é uma potência. E aqui, pelo amor de Deus, ninguém encara esse meu comentário aqui como uma crítica absoluta. Não é isso, tá? Não é isso. É apenas para causar uma reflexão para você que está aí do outro lado. O Vasco, ele dá motivo para ser criticado, pelo menos nos últimos 25 anos, todos os dias. Porque impressiona a quantidade de erros de quem administra o Vasco vem trazendo, né? A gente sabe. Agora, parece que a gente está aí numa reta final para o Vasco ser vendido, para o Vasco aí ter realmente um dono e daí é com ele. É ele que vai precisar fazer desse clube voltar aí aos trilhos. Mas hoje o meu comentário é o seguinte: o torcedor do Vasco, sua grande maioria, não comprou a ideia do Pedro Emanuel. Jean, você comprou a ideia do Pedro Emanuel? No primeiro momento, o que eu ia preferir para esse momento do Vasco? Um técnico que já conhecesse o mercado brasileiro, um técnico que já conhecesse o campeonato brasileiro, um técnico que tivesse a noção daquilo que esse elenco do Vasco tem a oferecer. Por exemplo, Fernando Seabra, que chegou aí a estar com um pé dentro do CT Moacir Barbosa, aliás, chegou a fazer uma foto, né? Estaria embarcando para o Rio de Janeiro, tinha até um coraçãozinho na foto aí, tomando vinho com seu empresário, e no meio do caminho desistiu. O Fernando Seabra é um técnico brasileiro que conhece o elenco do Vasco, conhece os elencos dos outros 19 clubes participantes da Série A e conseguiria entender todo o cenário. O Pedro Emanuel não tem isso a seu favor. Por isso, eu entendo que vai ser muito importante o trabalho da comissão técnica permanente do Vasco, no nome do Lazzaroni e no nome do Luizinho Quintanilha e de outros profissionais que lá estão para poder fazer essa integração. Lembrando que o Pedro Emanuel veio com uma comissão técnica completa. E eu gosto desse tipo de coisa, porque eu acho que hoje o futebol não se faz sozinho. Mas desde o primeiro momento nas redes sociais, eu fui dar uma olhada, né? E assim, claro que você segue muitos perfis e muitas páginas e tudo mais, e a história era o seguinte: o Vasco trouxe o Boina 2.0. O Vasco trouxe o Sapinto 2.0. Em nenhum momento foi dada a possibilidade de trazer um aspecto positivo. Os números do Pedro Emanuel também não são favoráveis. E isso é um fato, tudo isso eu sei. Mas será que nesse primeiro momento
Não seria melhor o torcedor abraçar essa causa, essa ideia e parar com essa resenha que ele já chegou demitido? Porque isso eu acho até uma covardia, não com o Pedro Emanuel, com qualquer profissional do ramo do futebol. Vou dar um exemplo para vocês aqui, torcedor vascaíno. O Roger Machado, que muita gente não gosta, eu não tenho absolutamente nada contra, eu falei isso nas lives, que ele chegou demitido, porque a gente percebia aquilo que a torcida do São Paulo ia fazer com o Roger Machado. E o Roger Machado foi demitido do São Paulo com um aproveitamento de 57%. Se o Pedro Emanuel possa conseguir algo parecido com isso no Vasco. Nós teremos um final de ano super tranquilo, super relax. Pelo tanto de rodada que falta e pelo tantos pontos que tem para disputar, né? Se ele conseguir 57%, a gente escapa do rebaixamento e vai brigar lá em cima, vai bater lá nas alturas. Então, querer já imputar ao trabalho do Pedro Emanuel um carimbo que ele ainda não merece, eu não sei se é a melhor saída. Fala galera, beleza? Hoje tem mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa o seu like e compartilha. Já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal para não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Galera, se aparecer a função de hypar, clique no botão por favor para recomendar nosso vídeo para mais vascaínos. E também não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Valeu galera, forte abraço, fui!